A partir de agora, você acompanha o meu, o seu, o nosso Sei Pensar a Bahia. A China manteve sua taxa básica de juros inalterada no último dia 20 deste mês, pelo 16º mês consecutivo. Mas isso fez pouco para diminuir as expectativas de que as autoridades vão aumentar o estímulo para conter uma desaceleração na segunda maior economia do mundo. A taxa básica de juros para empréstimos de um ano, LPR, em 3,85% e a de 5 anos em 4,65%. Os dados desta semana apontaram para uma forte desaceleração na produção industrial chinesa e nas vendas no varejo em julho, sob o impacto de altos custos das matérias-primas, novos surtos de Covid-19 e inundações, à medida que aumentam as expectativas de que as autoridades possam ter que fazer mais para apoiar a recuperação. Os economistas esperam que Pequim aumente os gastos fiscais e mantenha ampla liquidez no sistema financeiro, enquanto evita qualquer afrouxamento monetário agressivo que possa correr o risco de criar bolhas de ativos. As autoridades do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, sentiram que seu referencial de emprego para reduzir o apoio à economia pode ser alcançado este ano. As autoridades do Fed disseram que ainda tinham fé na recuperação econômica dos Estados Unidos, mesmo com a variante Delta do coronavírus gerando um salto no número de casos de Covid-19. Foi discutido também pelo plano para o eventual encerramento de suas compras mensais de treasuries e títulos lastreados em hipotecas. Em dezembro, o Fed havia dito que não reduziria as compras até que houvesse mais avanço substancial na recuperação do emprego. Naquele ponto, a economia estava com cerca de 10 milhões de vagas abaixo do nível antes da pandemia. Os empregados criaram 4,3 milhões de vagas desde então, incluindo um total de quase 1,9 milhão em junho e julho. O indicador de clima econômico da América Latina, calculado pelo Instituto Brasileiro da Fundação Getúlio Vargas, avançou de 81,2 para 99,7 pontos na passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2021. O segundo levantamento trata-se do melhor resultado desde o primeiro trimestre de 2018, com 101,5 pontos, o que coloca a confiança dos agentes econômicos próxima da zona de neutralidade dos 100 pontos, mas em patamar ainda considerado desfavorável. Os especialistas estão otimistas com as perspectivas econômicas da região no segundo semestre, mas segue na linha de avaliações desfavoráveis em relação à situação atual, que marcaram os 9 últimos anos, destacou a FGV. Agora vamos falar sobre desenvolvimento regional da Bahia. Esse projeto de regiões integradas da Bahia tem o intuito de criar um ambiente virtual para a elaboração de novas iniciativas, capazes de se transformar em ação concreta ou em propostas estruturadas, com ações bem definidas e que possam se converter em uma política ou projetos executivos, a que serão desenvolvidos para instituições públicas, privadas e não governamentais. E para falar mais sobre este assunto, eu convido o diretor de estudos da SEI, Edgar Porto. Edgar, o que é o projeto Regiões Integradas? Miriam, o projeto Regiões Integradas é um projeto que cria um espaço virtual para se pensar ideias novas para o desenvolvimento de regiões da Bahia. Todos podem participar pela internet e fica livre
com discussões importantes sobre temas importantes de cada região da Bahia. Dentro desse contexto, alguma região já foi escolhida? Devemos começar as discussões e trabalhar com a região da Chapada Diamantina. É uma região que nós temos já outros trabalhos em curso e foi uma região que pareceu mais fácil de fazer a interlocução com os agentes regionais. Quais foram os critérios que você selecionou para poder incluir a Chapada Diamantina logo no início dessa iniciativa? Nós começamos a fazer um trabalho muito importante com a Secretaria de Turismo para incentivar os empreendedores locais ligados à área do turismo para ter acesso a linhas de financiamento e também ter acesso à qualificação dos seus funcionários para a sua gestão, etc. Em função disso, nós fizemos junto com a Universidade Federal da Bahia, daí surge uma ideia de que a gente pudesse discutir outros temas sobre o desenvolvimento da Chapada. Foi daí que também surgiu a montagem deste projeto que a gente apelidou de Regiões Integradas. Vamos começar pela Chapada e depois nós vamos expandir para outras regiões, integrando regiões da Bahia em função de temas estruturantes para o Estado. E quais são os temas? Olha, na verdade nós temos 4 painéis que vão englobar vários subtemas. Nós temos os temas ambientais, que para a Chapada é muito importante, todos nós conhecemos a Chapada, é uma maravilha para se viver, para se visitar, um ambiente muito, muito lindo do ponto de vista da paisagem, do uso da água, do ambiente cultural, etc. Nós também temos um conjunto de temas que estão ligados a questões de negócios da Chapada, o comércio, os serviços, atividades de apoio ao turismo, o agronegócio, né, a mineração. Vamos também discutir temas que dê apoio a ideias novas para os equipamentos sociais de educação, de lazer, de recreação, e também vamos discutir temas ligados à questão da infraestrutura, de transportes, as trilhas, a conectividade. Isso também compõe um conjunto de temas que nós começamos agora a discussão do uso sustentável das águas, porque é algo muito importante para a Chapada, né? Para o turismo da Chapada, é importante para a manutenção das atividades da Chapada, e é onde nascem os rios que também fornecem águas para o litoral, águas para a gente consumir aqui na região de Salvador, Feira de Santana. Então, nós começamos pela discussão do tema do PSA, e esse é um tema que é muito interessante para a gente avançar e pode ser expandido para outras regiões da Bahia. O representante que quer participar dessa iniciativa, o que ele deve fazer? Olha, o projeto, a gente está montando os conteúdos, mas ele não foi apresentado ao público ainda. Vocês estão ouvindo e disseminando essa informação em primeiríssimo. Vocês estão dando um furo, digamos assim, né? Um privilégio nesta informação sobre esse projeto. Mas ele ainda vai ser lançado. Ele vai ser largamente difundido, vocês vão falar muito sobre eles, não é? Sobre esse tema, e todos vão poder participar. Basta acessar um link que nós vamos oferecer, e daí você pode interferir nos conteúdos, pode dar contribuição, pode fazer críticas, pode fazer todo tipo de participação. Participação desde os pesquisadores das universidades, estudantes de pós-graduação, gestores públicos, políticos, todos os prefeitos da região, etc., vão poder participar abertamente 24 horas dos seus locais de moradia ou de trabalho, todos vão ter acesso, porque esse projeto está
inserido dentro da plataforma Seicolab, que é uma plataforma colaborativa e virtual. A partir de que momento vocês viram a necessidade de criar um projeto como este? Olha, Miriam, o mundo está cada dia mais complicado, as coisas estão andando com muita velocidade, e nós precisamos da ajuda de todos para pensar em soluções para o nosso desenvolvimento. Hoje já se sabe que as questões do desenvolvimento, elas estão atreladas às várias áreas de conhecimento. Não só os economistas podem contribuir para projetos ligados ao desenvolvimento, mas é necessário incorporar os sociólogos, os antropólogos, né, os geógrafos, a turma da medicina, da saúde pública, da educação, etc. E hoje a gente já incorpora até os psicólogos. Então, e nasceu disso, de uma exigência do mundo atual, não é? Que a gente possa ter um projeto com uma discussão transparente, aberta, virtual e com a participação de multidisciplinas de todas as áreas do conhecimento. É daí que nasce. A gente precisa, digamos assim, depois de uma fase de repartição do conhecimento, de especialização demais, nós precisamos reagrupar os conhecimentos. Nós precisamos nos juntar, dar as mãos para encontrar saídas para o processo de desenvolvimento. E nós vamos começar isso, está dando certo. Hoje em dia nós já estamos, mesmo sem um projeto sendo lançado, nós já temos 90 colaboradores de fora da SEI. É sensacional. E vamos ter muito mais. Eu espero que vocês também possam colaborar muito com esse projeto. Obrigada a Edgar Porto pela participação aqui no nosso programa Sei Pensar a Bahia. Um grande abraço. Mudando de assunto, agora vamos saber sobre os estudos temáticos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado. E quem vai trazer as novidades é a economista Rosângela Conceição. A SEI publica a cada trimestre o Boletim de Análise Conjuntural do Setor de Turismo do Estado. Essa publicação é fruto de uma parceria de cooperação técnica firmada entre a SEI e a Secretaria Estadual de Turismo, com a finalidade de munir a Setur, o trade turístico e a comunidade acadêmica com informações relevantes sobre o comportamento do turismo, com vistas ao planejamento, monitoramento e avaliação das suas ações. A publicação está dividida em duas partes. Na primeira parte, é feita uma análise do cenário para os principais resultados do turismo no mundo, no Brasil e na Bahia. A mesma seção também é apresentada as perspectivas para o setor turístico e econômico. Na segunda parte, é feita uma análise dos principais indicadores das atividades turísticas, tais como o volume das atividades turísticas da Bahia, que é resultado de uma pesquisa divulgada pelo IBGE, através da PMS, que é uma pesquisa mensal de serviço. Nela também é apresentada a receita nominal das atividades turísticas para a Bahia, divulgada pelo IBGE e sistematizada pela SEI. Além destes, temos o consumo de energia elétrica das atividades turísticas do turismo da Bahia, disponibilizada pela Coelba. O fluxo de passageiros doméstico e internacional nos aeroportos da Bahia, disponibilizada pelas concessionárias. O fluxo de passageiros no Porto de Salvador, disponibilizada pela Codeba. A taxa média de ocupação dos meios de hospedagens na capital baiana, também apresentado no boletim, que é uma pesquisa divulgada mensalmente pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia.
a arrecadação em ICMS das atividades características do turismo, que são aproximadamente 63 atividades, disponibilizadas pela Cefaz. E, por fim, temos o emprego formal, que é a apresentação dos resultados de geração de postos de trabalho e renda média do trabalhador, das atividades características do turismo, disponibilizada pelo novo CAGED e sistematizadas mensalmente pela SEI. É importante destacar que o boletim referente ao primeiro trimestre de 2021 encontra-se disponível tanto no site da SEI quanto no site do Observatório do Turismo da Bahia, e que o segundo trimestre de 2021 está previsto para ser publicado no mês de setembro. Em nome da SEI e da Diretoria de Indicadores e Estatística, quero agradecer a toda a equipe técnica envolvida direta e indiretamente na construção do boletim e ressaltar a importância das parcerias de cooperação técnica entre os órgãos públicos e privados para a consolidação e continuidade das pesquisas. Obrigada a Rosângela Conceição por dividir comigo nossos estúdios. Não saia daí, o Sei Pensar a Bahia volta já. Estamos de volta e agora vamos acompanhar o cenário econômico aqui no Brasil. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, registrou alta de 0,89% em agosto, após registrar taxa de 0,72% em julho, puxado pelo aumento da energia elétrica e da gasolina. Esse resultado é o maior para o mês de agosto desde 2002, quando atingiu 1%. No ano, o indicador acumula alta de 5,81% e nos últimos 12 meses de 9,30%, informou o IBGE. Com o aumento de 5%, a energia elétrica exerceu o maior impacto individual no IPCA 15, respondendo sozinha por 0,23 ponto percentual no índice do mês. Os preços dos combustíveis aumentaram 2,02% em agosto. Os lançamentos de imóveis cresceram 114,6% no segundo trimestre para 60.322 unidades, conforme dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. As vendas tiveram expansão de 60,7% para 65.995 unidades. A oferta final caiu 7,1% para mais de 180 unidades. Em entrevista coletiva, o presidente da CBIC, José Carlos Martins, afirmou que apesar de o segundo trimestre ter sido o melhor da série histórica, há preocupação com redução da oferta. Isso porque, segundo Martins, há incorporadoras que podem deixar de fazer parte dos lançamentos devido à elevação dos custos dos insumos. Daqui para frente, a tendência é que a alta de preços dos imóveis acelere com o aumento de custos e a redução de estoques. Eu trago um assunto bem interessante: estatísticas de comércio exterior. E quem vai falar sobre o tema é o diretor de estatísticas da SEI, Armando de Castro. Hoje falarei sobre o nosso trabalho de apuração estatística do comércio exterior. A SEI acompanha rotineiramente o que acontece com as nossas exportações, que são todas as vendas de bens e serviços ao exterior, e com nossas importações, que são os bens e serviços comprados de outros países. As exportações e importações compõem o que chamamos de balança comercial. O saldo da balança comercial é a diferença em valor do que exportamos em relação ao que importamos. O saldo será superavitário sempre que estivermos vendendo mais valor do que comprando, e deficitário sempre que as importações superarem as exportações. Outro conceito importante é o de comércio corrente, que é a soma das exportações e importações e revela a tendência de integração de nossa economia ao comércio internacional. As principais informações de comércio exterior
são oriundas da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Com base nesses dados, a SEI faz uma leitura da situação da balança comercial da Bahia, detalhando alguns indicadores no boletim mensal e disponibilizando um rico banco de dados para a sociedade. Considerando os resultados de janeiro a julho de 2021, a Bahia é o 10º estado brasileiro em exportação e o 8º que mais importou no ano. No Nordeste, a Bahia lidera tanto em exportações quanto em importações. O saldo da nossa balança comercial, acumulado no ano, é de 1 bilhão 140 milhões de dólares, resultado 32% inferior ao mesmo período de 2020. No acumulado do ano, as exportações baianas somaram 5 bilhões 350 milhões de dólares, com aumento de 20%. As importações também cresceram 52% e foram a 4 bilhões e 210 milhões de dólares, todos sempre sobre a mesma base de comparação. O efeito preço puxa as exportações desde o início do ano, enquanto o índice de preços médios subiu ao ano 33%, o de quanto caiu 9%. Já nas importações, houve queda nos preços médios de aproximadamente 2%, mas incremento nas quantidades, que subiram 55%, favorecidas por problemas de fornecimento do mercado interno e pela baixa base de comparação. Em julho, as compras foram puxadas principalmente pelo aumento de 72% dos bens intermediários, o que demonstra o grau de problema encontrado, principalmente pela indústria, na aquisição de insumos do mercado interno. Destacaram-se nessa categoria as compras de minério de cobre, fertilizantes, grafite artificial e borracha natural. Também cresceram as importações de combustíveis, em 40%, com destaque para o gás natural liquefeito, 100%, e óleo diesel, também com um crescimento de 100%. Ainda há muita instabilidade nas importações em função da pandemia e é difícil saber se o momento de alta nas compras externas irá se manter. Haja vista forte redução do crescimento de junho para julho. Mesmo com a base muito baixa de comparação, o desempenho do ano vem sendo comandado pela alta dos combustíveis em 14%. Ainda depende do câmbio e da recuperação da demanda doméstica, ditada pela pandemia. A China permanece liderando como principal mercado para as vendas externas do estado, com 32% de participação ao ano, seguido por Singapura com 13% e depois a Argentina com 12%. Em julho, as compras foram puxadas principalmente pelo aumento de 72% dos bens intermediários, o que demonstra o grau de problemas encontrados, principalmente pela indústria na aquisição de insumos no mercado interno. Destacaram-se nessa categoria as compras de minério de cobre, fertilizantes, grafite artificial e borracha natural. Também cresceram as importações de combustíveis, 40%, com destaque para o GNV, gás natural liquefeito, que cresceu 100%, e óleo diesel, também com crescimento de 100%. Há ainda muita estabilidade nas importações em função da pandemia, e é difícil saber se o movimento de alta nas compras externas irá se manter. Haja vista a forte redução do crescimento de junho para julho. Mesmo com a base muito baixa de comparação, o desempenho no ano vem sendo comandado pela alta dos combustíveis em 141%. Ainda depende do câmbio e da recuperação da demanda doméstica, ditado pela pandemia. A China permanece liderando como principal mercado para as vendas externas do estado, com 32% de participação no ano, seguida por Singapura, com 13% de participação, e pelos Estados Unidos, que estão com 12% de participação. A Argentina, com quase 5%, é o nosso quarto principal destino exportador. Já para as importações, os Estados Unidos lideram com 26%, seguido da China com 15,4%, Espanha com 8,2% e o Chile com 6% de participação nas importações baianas. Nossos principais segmentos exportadores são soja e derivados, com 23,3%, petróleo e derivados com 14%, químicos e petroquímicos com 12,2% e papel e celulose com 11,2%. Os principais produtos importados são nafta para petroquímica e gás natural liquefeito. As estatísticas completas do comércio exterior na Bahia podem ser pesquisadas no site da SEI, sei.ba.gov.br, no menu principal, escolhendo comércio exterior. Obrigado. Obrigada, Armando de Castro, pela participação. Agora vamos dar um giro pelo interior. E no giro pelo interior dessa semana, vamos falar de dois assuntos que têm preocupado as autoridades baianas: as doenças psicológicas causadas pelo isolamento social neste período de pandemia e o retorno das aulas presenciais no estado. Com o objetivo de debater esses temas, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia convidou acadêmicos de várias vertentes
para a 12ª rodada de discussão, realizada de forma virtual. Dando início ao primeiro painel de debate da 12ª rodada de discussão virtual da SEI, a professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Yara Rios, apresentou o tema Os reflexos da pandemia nos aspectos psicológicos. Emocionalmente, nós estamos lidando cotidianamente com uma erupção de emoções e sentimentos que muitas vezes nós nem conseguimos elaborar, nós nem conseguimos definir. Já estamos sentindo a exaustão da situação, já estamos sentindo a desesperança, muitas vezes, né? Porque ano passado, por exemplo, né, final de maio, início de junho, nós estávamos vivendo o auge das lives, né, uma forma diferente de festejar o São João. As pessoas estavam cotidianamente compartilhando o seu dia a dia dentro de casa, e nesse momento a gente está vivendo um silêncio total em relação a isso. O outro tema da pauta, que foi o retorno presencial e semipresencial de aulas em todo o estado, foi levantado pela professora Lúcia de Fátima, da Universidade Estadual da Bahia. Para ela, sem a vacinação, a retomada das atividades torna-se inviável. É preciso entender que agora é tudo ou nada, não é? Não há tempo para a gente pensar se vamos estruturar a economia, se vamos ser, que país que vamos ser. Agora é tempo de salvar as vidas, é tempo de acolher as pessoas. E a educação, no meu entendimento, e aí impossível voltar às aulas sem vacinação. Já a professora Mônica de Moura, da Universidade Estadual de Santa Cruz, destacou durante a apresentação a situação dos 3 municípios que compõem a macro-região do estado, Ilhéus, Itabuna e Jequié. Segundo a educadora, eles vêm sofrendo um impacto significativo na economia e precisam de ajuda. Mas nós temos aí 3 municípios, que é Itabuna, Ilhéus e Jequié, que tem havido uma expressividade no crescimento de casos, no crescimento de óbitos, e isso é algo que assim, nos chama muita atenção. Por quê? Porque se economicamente esses municípios também são dos mais relevantes dentro do estado, a gente está falando também de impactos sobre o mercado de trabalho, sobre o emprego, sobre uma série de questões, e como é que isso vai refletir, por exemplo, da questão do ponto de vista do trabalhador. O diretor de estudos da SEI, Edgar Porto, explicou que a pandemia da Covid-19 realçou ainda mais as desigualdades no país, principalmente no estado da Bahia. Que isso morre mais gente pobre, negros, porque são pobres, que já vêm de um processo de desenvolvimento de marginalização dos negros e dos pardos há séculos, e que os resultados agora a pandemia mostrou, entendeu? São mais pobres e morrem mais, porque moram pior, têm menos acesso à educação, têm menos acesso à saúde. Agora eu te convido a acompanhar o desenvolvimento econômico aqui na Bahia. A Bahia é a pioneira no país no setor de parceria público-privada. Ao lado de São Paulo, o estado implantou recentemente o primeiro portal do Brasil para acompanhar os projetos baianos e ainda cadastrar propostas de novas PPPs e concessões. A ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria Estadual da Fazenda em parceria com a Secretaria Executiva de PPPs. O portal ppp.gov.br/portal_PPP foi criado com o intuito de facilitar a gestão dos contratos baianos em vigor e ampliar a transparência das informações. A Bahia possui 9 contratos de parcerias público-privadas e 40 concessões em execução, totalizando mais de 15 bilhões de reais em investimentos em diversas áreas.
Com o novo portal, a Bahia afirma-se na vanguarda nacional em transformação digital voltada para as PPPs, tornando-se o único estado brasileiro a contar com uma ferramenta completa de gestão de contratos na área. Reforça o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. O Índice de Movimentação Econômica de Salvador expandiu 7,7% em junho de 2021. Na comparação com o mês imediatamente anterior, série com ajuste sazonal. Após crescer de 3,9% em maio de 2021, essa é a terceira taxa positiva consecutiva, acumulando alta de 19,1%, recuperando a perda acumulada registrada entre fevereiro e março, com 12%. É importante destacar que o mês de junho foi marcado pela prorrogação de algumas medidas de combate à pandemia na capital baiana. Mas isso não foi suficiente para puxar o indicador para baixo. Mesmo com as restrições, apenas uma variável marcou redução, que foi passageiros de ônibus intermunicipais, com menos 25,4%. Uma vez que na semana do São João, a rodoviária de Salvador ficou fechada pelo decreto estadual. A geração de emprego foi positiva, com mais de 2.158 postos de trabalho em Salvador. No referido mês, contribuiu favoravelmente na obtenção de renda e, consequentemente, na ampliação da confiança do consumidor e do setor empresarial, refletindo positivamente no desempenho econômico da cidade. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, em agosto calculado pelo IBGE, ficou em 0,85% na região metropolitana de Salvador, um crescimento de 0,11 ponto percentual em relação a julho, que havia sido de 0,74%. Este também foi o maior índice registrado para o mês de agosto na região metropolitana de Salvador desde 2002. Na época foi registrado 1,11%. No entanto, ainda ficou levemente abaixo da média nacional para este mês, de 0,89%. O IPCA 15 funciona como uma prévia da inflação oficial do mês, refletindo os preços coletados entre 14 de julho a 13 de agosto. No acumulado de 2021, o IPCA 15 da região metropolitana de Salvador está em 5,74%. A média do Brasil é de 5,81%. O Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. E não esqueça, foi um prazer estar com você.